A paz de Jesus a todos e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Boa noite a todos e a todas que estão aí, né? Que você que está colocando aí seu comentário, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de Teologia Bíblica. É o quarto vídeo no Novo Testamento. Nós vimos no vídeo anterior a esse a doutrina de Deus, e como prometido, hoje você vai ver a doutrina de Cristo, a chamada Cristologia, que também, meus irmãos, assim como você viu a natureza de Deus dividida em a natureza de Deus e os tributos de Deus, não é? O ofício de Deus, o que realmente Deus é. Também assim com Cristo, né? A natureza também é dividida em duas partes. A natureza de Cristo e o ofício doutrinário de Jesus. Que maravilha, nós vamos acompanhar hoje. Mas antes, né, vamos aqui adorar, fazer um momento de adoração ao Senhor Jesus, que está, não é, à esquerda de sua tela e à direita do altar, naquele sacrário. Meu Senhor e meu Deus e meu Rei e Salvador, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque se faz presente, vive real nessa hóstia consagrada, nesse sacrário santo, e este lindo quadro da Virgem Maria, com este outro lindo quadro deste outro lado de Jesus, Rei do Universo, e no centro o altar do sacrifício. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque és o nosso Deus, nosso Rei e nosso Salvador. Toda honra e toda glória a ti, Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Meus queridos amados irmãos e irmãs, aqui nesta bela casa linda do Senhor, onde há paz, harmonia e segurança para nossas almas. Hoje nós vamos acompanhar, né, essa teologia no Novo Testamento, essas pequenas teologias no Novo Testamento bíblica. Estudos que fiz, esses estudos, estudei muitas das vezes com Wikipédia. Muitas das vezes essas teologias também são estudadas e ensinadas por igrejas protestantes, chamadas igrejas protestantes tradicionalistas, antigas, que pegam uma caroninha com a teologia católica. Essa é a realidade. A teologia católica abrange, e se eles não pegarem a teologia católica, não vai ter teologia nenhuma. A não ser aqueles que inventaram as suas próprias teologias, mas dizendo que essas igrejas, né, tradicionais protestantes, mais antigas, também ensinam esse tipo de teologia. Muito bem, pequenos fragmentos teológicos. Esse é o quarto vídeo. Vamos lá, eu já falei as duas naturezas, né, de Jesus. Nós sabemos que Jesus é 100% Deus e que Jesus é 100% humano. Então nós vamos ver essa natureza de Jesus, meus irmãos, como ela acontece. Vamos para João, capítulo 1. João, capítulo 1. Olha só. Em João, capítulo 1, Evangelho 100% teológico, nós nos deparamos com algo teológico, uma teologia maravilhosa que João vai dar aqui. Algo que enriquece, né, maravilhosamente a nossa fé. Olha o que diz, João 1:1. No princípio era o verbo. Na tradução grega está a palavra, né? E na realidade era a palavra. O verbo é palavra. O verbo de Deus é palavra de Deus. No grego. Olha só. No princípio era a palavra. E a palavra estava junto de Deus. E a palavra era Deus. Aqui nos mostra que Jesus, a natureza divina de Cristo, que Jesus ele é Deus. Então logo, quando a Virgem Maria visita Isabel, em Lucas 1, versículo 43, ela vai dizer: não mereço que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Quem é o Senhor do judeu? Deus, o grande Deus, o grande El Shaddai, o grande Yahweh. Então logo nós vemos que Jesus é Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 7, quando o diabo está tentando Jesus, o que é que Jesus responde? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Quem naquele momento o diabo tentava? Jesus. Jesus está nada mais nada menos, meus irmãos, nos afirmando que ele é Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque Jesus ele é Deus. Logo o evangelista São João escreve que Filipe diz, mestre, há tanto tempo estamos conosco, mostra-nos o Pai. E ali Jesus diz, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Há tanto tempo estou convosco e ainda me perguntais, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Logo Tomé, em João 20:40, quando toca nas chagas de Cristo, logo lhe cai um arrependimento e diz, meu Senhor e meu Deus. Olha aí. Né? Nós vemos isso, que maravilha, né? Aliás, 40 não, versículo 28. Meu Senhor e meu Deus. João capítulo 20, versículo 28. Então nós vemos a natureza, uma das naturezas divinas, que Jesus ele é Deus. Então ele é Deus. Tá? Natureza de Cristo. E logo nós vemos a Sagrada Escritura mostrar que Jesus também é homem. No próprio Evangelho de João, quando vai falar dessa palavra, veja só, no versículo 14. Olha aí, olha o que diz. Vamos lá. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai. Aqui está. Está referindo-se a quem? A Jesus. Então, as duas naturezas de Jesus. A natureza divina, que é 100% Deus, e a natureza humana, que é 100% homem. Então, nós vemos essa natureza do próprio Cristo. Não é? Ele é a doutrina da cristologia. Na doutrina de Cristo, aliás. Traduzida para cristologia. Logo, essa cristologia, nós vemos também que ela é dividida em uma segunda parte. O ofício doutrinário. O que ensinou, o que doutrinou, não é? Os cabeças dessa igreja. Logo, nós vemos em vários relatos, não é? Quando nós nos deparamos com Mateus 5, de 25 a 48, doutrina. 16, 19, doutrina. Né? 16, 19, tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Doutrina, logo um versículo anterior. Sobre tu és Quefas, sobre esta Quefas construirei, edificarei a minha igreja. Então Jesus já está edificando o seu reino sobre Pedro. Logo começa a doutrinar, começa a ensinar. João capítulo 6, dos versículos 51 a versículo 58, o discurso do pão da vida, isso é o que? Doutrina. Então Jesus vai colocando uma doutrina, Jesus vai ministrando o seu ofício no coração dos primeiros cabeças da sua igreja, que é o seu corpo. E logo nós vemos também Jesus falar da infabilidade papal, como nós vemos aqui em Lucas capítulo 22, versículo 30 e versículo 31. A infabilidade do Papa, veja aí. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Versículo 32. Mas eu orei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. Olha aí, meus irmãos. Veja só. Logo nós vemos que Jesus, ele ora pelo Papa. Ele está orando pelo Papa. Ele está com o Papa, que é o primeiro Papa, o primeiro pai da igreja, Pedro. Né? Então nós vemos aqui o que? A infabilidade papal. Preste atenção. Olha só. Mas eu orei por ti. Veja os ofícios de Cristo para com a sua igreja. Logo nós vemos no vídeo anterior que ele dispôs do reino, entregou o reino, o Pai entregou o reino nas mãos de Cristo, Cristo entregou o reino nas mãos da igreja. Assim como o Pai colocou o seu reino a meu favor, coloca o vosso. Para que senteis em minha mesa, para comer do meu pão no meu reino. Olha aí. E é essa mesa que é o altar onde todos se voltam a esta mesa para se alimentar do sacrifício de sua carne e do seu sangue, que é a Eucaristia, cada santo culto da missa, que é o santo sacrifício. E logo continuando, nos versículos 29 de Lucas
22, versículo 30. Ele vai dizer o quê? Para que comais e bebais em minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha aí. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? Veja, o julgamento de Deus de juiz que é dado a Cristo, e Cristo dá para a sua igreja. Claro, ele dando tudo isso à sua igreja, ele não deixa de ser o centro dela, porque é cabeça. A igreja é corpo. Então São Paulo está dizendo, os santos hão de julgar o mundo. Os santos hão de julgar, nos versículos 4, 3 e 4, e julgar os anjos, os demônios. Então, como o Pai colocou o seu reino a meu favor, eu coloco também a vosso favor. Veja, a igreja, ela é do reino, ela não é desse mundo. Pai, eles são como eu. Estão nesse mundo, mas não são deste mundo. Ela é de onde? É do reino de Deus. Nós vemos logo a cidade santa descrita no livro do Apocalipse, com os 12 fundamentos. Essa cidade tem 12 colunas, 12 fundamentos, que trazem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Logo, nós teremos ali uma vertente teológica que quem não pertencer às igrejas apostólicas, as igrejas apostólicas que vieram dos apóstolos não entram na cidade que tem o nome dos 12 fundamentos dos apóstolos do Cordeiro. É simples entender a verdade. Só não quer quem não quer. Essa é a realidade. Vejam só. Eu orei por ti. Aqui está a oração de Cristo. Ele está sempre com o Papa. Doa onde doeu o sangue no meio da canela. Jesus está com o Papa, orando pelo Papa. Que está porque o Papa é infalível, porque tem Cristo orando por ele. Veja, meus irmãos, Cristo ora pelo Papa. Segunda parte. Para que a tua confiança não desfaleça. Veja, meus irmãos, nós tivemos nesses 2000 anos de fundação da igreja cristã, não é? 267 papas com o atual Francisco. E aí nós estamos vendo que esses papas jamais erraram em conceitos doutrinários, falando na famosa, né, ex-cátedra. Então ele não erra, ele é um pecador como nós. Ele pode errar em alguma homilia, né, em alguma fala, dizer alguma coisa, mas em ex-cátedra, ele é assistido pelo Espírito Santo e guiado por ele, pelo próprio Cristo. Veja outra vez o que Jesus disse. Para que a tua confiança não desfaleça e não venhas a cair no erro ou desviar. Continua. E tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. Veja aí. Então logo Jesus ora pelo Papa para que a confiança e o ministério do Papa seja, aqui nós estamos vendo o quê? Os ofícios doutrinários de Cristo para a sua igreja. Né? Vendo o que? A natureza de Cristo e vendo o que? Os ofícios de Cristo. O ensinamento desse Cristo, que é Deus. Não é? E que dá sua carne e seu sangue como alimento de vida eterna. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí o cara do carro, né? Mas veja só, nós vemos que a própria Sagrada Escritura mostra a doutrina de Cristo, a chamada cristologia, que Jesus é 100% Deus, 100% humano. Que a palavra se fez carne. Logo nós vamos ver aqui Lucas 1, 26. No 6º mês, o anjo de Gabriel foi enviado à cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Logo nós vamos ver ali nos versículos 30. Não conheço homem algum. Não se preocupe, Maria. Não será de homem, você não terá relação com homem algum, não. É do Espírito Santo. Não é? O Espírito Santo virá sobre ti e a sombra onipotente colocará o Salvador no teu seio, o seio salvífico, virginal, da super mega virgem, que foi antes
antes, durante e depois, por toda a eternidade, virgem intacta. Logo nós vemos que assim é a obra perfeita de Deus. Isso é a doutrina do onisciente, do onipotente. Então logo nós vemos, meus irmãos, que Jesus agora está o quê? Doutrinando. E agora passando esse bastão, como o Pai colocou, ao meu favor o reino, eu coloco ao vosso. E assim, com essa infalibilidade do Papa, Jesus orando por ele, para que ele não desfaleça, mas continue forte sempre, ele vai ter que confirmar isso à igreja. Ele é fortificado pelo Espírito Santo e por Cristo, para que ele possa fortalecer a igreja como pastor visível de Cristo. Só que muitas das vezes, os membros e filhos da igreja se revoltam contra o Papa, contra o líder, o pastor visível de Cristo. Porque acham que estão certos em seus conceitos, que é mais conceitos, né? Vamos dizer assim, conceitos deles mesmos, que acham aquilo que não é. Que acham que são mais sábios do que o Papa, que acham que eles deveriam ser o Papa, que acham que eles deveriam governar a igreja. Não é? Esses tais sedvacantistas e esses outros, não é? Não todos, mas um bocado, né? Uma miúça aí que faz alguma arruaça do rito tradicionalista. Então logo nós vemos, meus queridos amados irmãos e irmãs, que esse segundo ponto das 8 doutrinas dentro da teologia no Novo Testamento. Pequenos fragmentos teológicos para que nós possamos, assim, ver o que é doutrina de Cristo. Olha só. E tu, por tua vez, que está dizendo aqui, ao Papa, está dizendo a Lutero? Não. Está dizendo algum falso profeta que se preconizou a si mesmo? Não. De maneira alguma. Então, logo quando Jesus dá no verso 19 de Mateus 16, as chaves, está no plural, as chaves. Quer dizer que o Papa pode mexer com essas chaves, tem a autoridade de Cristo. Essas chaves quer dizer que ele tem a autoridade de Cristo, né? De mexer em várias coisas dentro da igreja. Em várias coisas. Claro, a doutrina é intacta, não se mexe. Porque a doutrina está acima do Papa. Nem Cristo poderia descer nesse momento e mudar a sua doutrina. Porque a Sagrada Escritura diz que ele não pode desdizer-se. Ou seja, ele não pode voltar atrás naquilo que fez. Nem ele poderia mudar nesse momento. Veja que São Paulo diz em Gálatas 1, verso 7 a verso 9. Mesmo que descesse um anjo do céu para mudar a doutrina, seja ele o quê? Excomungado. Mesmo que um de nós dos apóstolos ficasse louco, saísse e fundasse outra doutrina, seria o quê? Excomungado. Nada pode mudar a doutrina. O rei Henrique VIII queria que o Papa liberasse ele casar uma segunda vez. O Papa disse, eu não posso mudar a doutrina de Cristo. Mas nós vemos os dogmas, o poder das chaves. Cara, as chaves, cada Papa tem uma chave, essas chaves, né? 267 chaves já. Então nós sabemos que ele tem essa chave para abrir e fechar na Igreja de Cristo. Não em termos doutrinários, não é? E nem na liturgia eucarística. Mas o Papa, ele proclama os dogmas. Os dogmas marianos foram proclamados pelos papas. O Papa canoniza os santos. O Papa declara o fulano, a fulana, santo. Então ele está usando a autoridade dada por Cristo no poder das chaves. E ele confirma essa fé para os outros, para nós, veja só. Não só sobre os outros apóstolos, mas como para nós hoje. E tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. Ofício e doutrina de Cristo. Então Jesus diz a sua igreja. Então Jesus, ele vai doutrinando, meus irmãos. Ele vai ensinando, como nós vemos nos evangelhos. E tudo isso é realizado em Atos dos Apóstolos. Veja, os sacramentos. 28, versículo 19 de Mateus. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Veja, que Jesus vai o quê? Vai colocando o ofício divino, o ofício doutrinário na sua igreja. E nós vemos aqui os sacramentos. Nos evangelhos está relatado os 7 sacramentos. Por exemplo, o sacramento da unção dos enfermos, que está em Marcos. Veja só. Que no Evangelho segundo São Marcos, quando ele pede para ungir com óleo, veja só, meus irmãos. Que maravilhoso, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Capítulo 6, versículo 12 e 13. Eles partiram e pregaram a penitência. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Quem mandou fazer isso? Jesus. Esse óleo está em Tiago 5,14. Está alguém alegre? Louve. Está doente? Mande chamar os sacerdotes, para que ele venha e faça a oração ungindo com óleo. E se ele tiver cometido pecados, ele será perdoado. Aí está. E a oração da fé salvará o enfermo e perdoará seus pecados. É chamado sacramento da unção dos enfermos. Era chamado antigamente como unção extrema. Não é? Porque é um sacramento dado já quando as pessoas já estão quase assim sem consciência, já para partir para a glória. O sacramento da unção dos enfermos. Perdoa todos os pecados daquela pessoa. Mesmo que a pessoa nunca tenha confessado na vida. Fez que nem o ladrão da cruz, né? Nos últimos segundos, recebeu a graça do sacramento da unção dos enfermos, foi salvo, vai para o purgatório. Caiu no purgatório e já está salvo, meus irmãos. Então veja o poder dos sacramentos em ser o que? Ofícios divinos dados por Cristo à sua igreja. Veja os ofícios, vemos a natureza de Cristo. 100% Deus, 100% humano, e vemos aqui, né, os ofícios doutrinários, que ele vai doutrinando a sua igreja. Veja como é maravilhoso. Então a segunda doutrina, né, dentro desse quadro, pequenos fragmentos teológicos. Falamos da doutrina de Deus e agora nós estamos falando agora da doutrina de Cristo. A Cristologia. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe a todos e até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.